Não é? Isso é Efésios capítulo 2. Oh, louvado seja Deus. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ainda diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, falando de Israel. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Irmãos, é por isso que há pessoas que ele vem no culto, e eu não estou dizendo que é esse ou aquele. Isso eu estou falando dentro desse espaço de 34 anos aí, pregando e pregando e pregando. Tem pessoa que ele vem no culto, ele ouve, mas aquela palavra nunca surte efeito na sua vida. Porque a palavra, para ela fazer efeito, compreende? Ela que tem que ter alguma coisa para sintetizar essa palavra. É a mesma coisa, por exemplo, você come um alimento, aquele alimento não tem a vitamina que você precisa, mas ele vai ajudar o organismo a produzir aquela vitamina. Isso chama sintetizar. Compreende? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Compreende? Ou seja, é uma casa onde a porta está aberta, está reganhada. Não adianta, você pode pôr tesouro lá dentro, você pode pôr coisas valiosas lá dentro. Principalmente no dia em que nós estamos vivendo. Compreende? É uma coisa revoltante, irmãos, em ver a desonestidade do povo. O povo rouba na cara dura, né? Agora vamos aqui, Mateus capítulo 12, verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens? Se primeiro não manietar o valente? Ou seja, não tem como você viver enfermo na fé, como Paulo chega a aconselhar, não é? Eu creio que em Romanos capítulo 14, quanto aos que estão enfermos na fé, irmãos, suportai-o com paciência. Porque tem pessoas que ele só vive enfermo, por quê? Tudo que Deus coloca lá dentro, o diabo tira para fora. Ou seja, entra pela porta da sala, o diabo joga pela janela. Porque não há valente ali. Não há pessoa para nada para fazer a segurança ali. Agora a fé, o escudo da fé é capaz de apagar qualquer dardo do maligno, diz Efésios capítulo 6. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando-a então a sua casa? Ou seja, você não pode deixar o diabo saquear o seu coração. Guarda a palavra aí bem guardada, pela fé. Diz, não, eu creio nisto. E se o diabo dizer, não, porque não sei o que, você diz, eu duvido da minha própria dúvida, diabo. Essa palavra é verdadeira. Glória a Jesus. Amém? E assim, meus irmãos, não é? Nós temos que forçar uma situação para o diabo. Você não pode facilitar para ele. Porque se você notar, quando Deus prometeu para Israel a terra prometida, Deus não prometeu quando levou Moisés lá. Deus prometeu quando ele conheceu Abraão. Ele mostrou toda a terra e disse, tudo isso aqui eu te darei a tua semente. Compreende? E aquele povo tentou, como Deus mandou 10 maravilhas lá no Egito, eles tentou Deus no deserto 10 vezes. Mas por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão, Deus os colocou lá. Compreende? Só que Deus não foi lá. Esse é o nosso problema, irmão. É como está lá em Mateus capítulo 11, desde agora vos é anunciado o reino de Deus. E se emprega força para entrar nele. O que é empregar força? Você tem que resistir ao diabo para que ele fuja de você. Ou então ele vai te saquear. Ele vai deixar você um enfermo na fé. Vai te deixar uma pessoa tão molenga espiritualmente que qualquer coisinha te atinge, qualquer conversa te derruba. Deus tenha misericórdia. E quando eles chegaram lá, eles viram o gigante, viram os muros de Jericó, voltaram para o arraial, difamaram a terra, pôs o povo para chorar. Meu irmão, minha irmã,
A Bíblia diz em Coríntios capítulo 11, é necessário que no meio de vós haja escândalos, haja heresias, para os que são verdadeiros se manifestem. E como é que eles se manifestem? Se manifestam resistindo e sabendo de tudo, que sempre haverá problema, sempre haverá dificuldade, mas Deus nos prometeu dar um reino, Deus nos prometeu colocarmos na terra prometida. E é Deus que vai nos colocar lá, é a graça que vai nos colocar lá, e isto pela fé. Porque isso é o que Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos. Isso quer dizer pela fé, e isso não vem de vós. Porque vocês acham que foram os baixinhos dos judeus que venceram as muralhas de Jericó? Foi eles que venceram os homens de alta estatura? Não, meus irmãos, Deus foi na frente. Deus disse que ia na frente, colocando terror sobre eles. Como nós vimos outro dia aqui, quando você sai, há um acampamento de anjos em volta de você para cuidar o seu caminho. Eu creio que foi na região, que nós pregamos sobre isso, não foi aqui. Mas há um acampamento, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aqui na mensagem, a restauração da árvore noiva, no 88 a 90, ele diz assim, forçar. Irmão, um ladrão não vai sair da sua casa porque você falar assim, ô fulano, vai embora daqui. Você entendeu? Ele entra lá muitas das vezes disposto até morrer, porque ele não tem coragem de trabalhar. Ele não tem capacidade de conquistar. O diabo perdeu o direito de viver lá sobre brasas afogueadas, como diz no livro de Ezequiel. Ele perdeu o direito de ser o regente da música no céu. Ele perdeu o direito de ser o grande anjo de luz, a estrela d'alva. Ele perdeu esse privilégio por sua rebeldia, por ser soberbo, por ser ingrato, por querer ser maior do que o seu Criador. E agora o que ele quer? Ele quer tirar também o direito seu, porque ele sabe que o que ele perdeu é te dado hoje. Porque a Bíblia diz que aqueles que crêem no Senhor, eles resplandecerão no céu como astros. E ele não quer que você, ele perdeu e quer que você perde também. Mas não, vamos forçar a situação. Resistir ao diabo e ele, mas para resistir você tem que ter fé. Você tem que ser valente. Ser valente não é pegar na garganta do outro. Ser valente não é erguer a voz. Ser valente não é adquirir músculos e sair por aí como que dizendo eu sou capaz de atravessar essa parede. Não é isso. Ser valente é ter fé. Porque tudo é possível para aquele que crê. Isso aí é valentia. Não estava lá o gigante Golias? Não estava lá o menino Davi? O que fez Davi vencer foi a sua valentia. E o que era a valentia dele? Saber que Deus era capaz de derrubar aquela dificuldade, de derrubar aquele problema. Josué também era outro baixinho. Mas ele disse, se Deus se agradar de nós, irmãos, nós somos mais do que capazes. Então é só, como disse Jesus, que o Pai sempre lhe ouvia, porque ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Amém? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, procura fazer o que agrada a Deus. A Bíblia chega a dizer que até os servos naquele tempo, que eram como escravos, ele diz, serviam aos seus senhores não só na presença deles, mas na ausência, por causa da sua consciência para com Deus. Amém? Então Deus se agrada destas coisas. Forçar. Então nós temos o privilégio de forçar a Satanás os direitos que Deus nos dá. Tudo que nós perdemos, os seres humanos lá no princípio, Jesus conquistou de volta. Ele conquistou a tua saúde. Ele conquistou a vida para você. Porque todos nós estávamos mortos em ofensas.
mas Ele nos vivificou. Forçar, então nós temos o privilégio de forçar a Satanás os direitos que Deus nos dá. Pois Deus tem uma lei. E a palavra é a lei. Por isso diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Privilégio de forçar a Satanás os direitos que Deus nos dá, pois Deus tem uma lei e a palavra é a lei. E Deus em sua palavra fez certos direitos para a igreja. E que direito foi esse? Olha, irmãos, se estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É ou não é verdade? Esses sinais seguirão os que creem, não é? Que nós estaremos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. 9 dons espirituais, 5 ministérios, para a justa operação de cada parte. Com a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. E Deus em sua palavra fez certos direitos para a igreja, porquanto temos o direito de forçar essas reivindicações sobre Satanás e dizer: dê isto de volta. Como tem aquele hino: foi buscar o que perdi, Satanás foi quem roubou. A sua saúde, irmãos, custou gemido, custou gota de sangue, custou cada sofrimento que Cristo sofreu para que você tivesse o direito de ter saúde. E você sabe por que às vezes nós permanecemos enfermos? Porque em primeiro lugar estamos enfermos na fé. Estamos enfermos espiritualmente. Não quero generalizar e dizer que todo caso é um caso. Existem certas coisas que são permitidas por Deus para nós estarmos fracos, para que o Espírito esteja forte. Mas existem coisas que o diabo está ali, está roubando a tua saúde, está roubando a tua paz, está roubando a tua felicidade. Quando Jesus conquistou isto. Oh, Jesus misericordioso. E a palavra nos dá o direito de forçar isso. Pois Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, como também todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, por que às vezes perder a paz? Por que às vezes ficar aí, por exemplo, como quem que não tem nada dentro de si? Satanás roubou a tua paz? Satanás roubou o direito de você ser uma pessoa tranquila, descansada? A mensagem veio adentro, o profeta disse que a nossa salvação está baseada no descanso. Salmo 40, né? Esperei no Senhor com paciência. Descansa. Se Ele não respondeu hoje, Ele vai responder amanhã. Ele tem um tempo estabelecido para tudo, né? E Ele tem que fazer isso, porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, e cairmos de joelho e dizer: é assim diz o Senhor. Ele tem que entregar isto. Mas para isso tem que ter um valente, irmão. Para peitar esse camarada e dizer: sai daqui, rapaz, seu intruso, seu ladrão. Que alguém pode achar que você está louco, você expulsar o diabo de você mesmo. Você diz: quem te deu o direito de me atormentar? Quem te deu o direito de você me tirar a minha paz? Quem te deu o direito de você viver me atormentando, visto que alguém morreu e pagou o preço em meu lugar? Um dia você teve direito, porque eu não conhecia Ele, porque eu não aceitei o que Ele fez por mim, mas hoje eu aceitei. Hoje eu tenho um Deus sobre mim.
Eu tenho as promessas na sua palavra. Eu tenho a lei e tenho o agente para executar a lei. E ele tem que fazer isso porque podemos tomar o agente de Deus, o Espírito Santo, cairmos de joelhos e dizer, assim diz o Senhor. Ele tem que entregar isto. Resistir ao diabo e ele, esse ladrão amaldiçoado. Entende? E o negócio dele é matar, é roubar, é destruir. Não custou nada para ele. Não custou nada para ele. Você trabalha o mês inteiro suado para comprar alguma coisinha, ele vai lá e mete a mão, encosta algo em você lá e depois vai estourar tão facilmente aquilo ali. Por quê? Não custou nada para ele. Não foi ele que morreu no Calvário por você. Que direito ele tem de viver xeretando na sua vida? Que direito ele tem de ficar roubando a tua alegria? Que direito que ele tem de viver te escravizando com vícios, com ilusões, com cobiças, com isto e com aquilo? Ele não tem nenhum direito. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então você tem um Senhor. Você tem alguém que tem o direito de morar em você porque ele reformou essa casa. Amém? Ou melhor, ele está restaurando. A lei da terra é para forçar. É pela terra. Para a terra. Por isso que diz lá em Romanos capítulo 13, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Porque imagine você se não tivesse autoridade terrena. Mesmo que seja comprada, mesmo que seja corrupta, mesmo que seja isso e seja aquilo, mas ai do mundo se não fosse ela. Cidadão entra na sua casa, embora que hoje as coisas estão ficando de um jeito tão complicada, que eles têm mais direito do que nós temos. Mas Deus não tem parte nisso. Né? Como está lá em Isaías no capítulo 10, ai daqueles que fazem leis falsas. Né? As leis falsas. E quais são as leis falsas? As leis que contradizem com a palavra de Deus. Porque os primeiros países que foram constituídos, que tiveram constituição, foram baseados na Bíblia Sagrada. E muitas das leis naturais hoje é baseada na Bíblia Sagrada. A lei da terra é para forçar, é pela terra, para a terra. Porém, a lei do Espírito de Deus era para forçar Satanás a entregar aquilo que ele, ilegítima e fraudulosamente, tem tomado de Deus. E o que foi que ele tomou de Deus? Almas de mulheres, filhos, enfermidade do corpo. Ele colocou sobre o povo onde Deus os fez a sua imagem para ser como é Ele. Você já parou para pensar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Que Adão era filho direto de Deus. E ele tirou esse direito desse filho, de ter acesso ao Pai, de ter companheirismo com o Pai. Porque Deus não se associa com o pecado. E pelo contrário, Isaías 59, ele diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso que ele tem que manter lá o cordeiro, o sangue tem que manter lá. Até que nossos corpos sejam transformados. Compreende? Porque a morte está nesse corpo. E ele lutará, porque o diabo quer governar isso, porque o nosso corpo, o nosso lado externo, está com a mancha dele. Entendeu? Mas dentro dessa casa, dentro desse templo, existe algo que foi feito. A casa está ficando velha, muitas têm que escorá-la do lado, senão para andar ela cai. Mas dentro dessa casa velha existe um morador que está trabalhando na parte interna, depois ele fará o que é necessário pela parte externa. Amém, meus queridos?
Olha que promessa maravilhosa, nossos corpos serem transformados, num abrir e fechar de olhos. É Deus maravilhoso. Mas o diabo quer te enganar e dizer que não. Esses dias eu estava pensando nas abelhas, que eu gosto muito de abelha, lidar com abelha, sou quase um apicultor. E eu estava pensando, mas que destino dessas abelhas, né? Elas nascem, muitas delas, conforme se elas nascerem no verão, vivem aí 28, 35 dias e morrem. Muitas delas morrem saindo principalmente as campeiras, para ir buscar pólen, para buscar mel, e não conseguem voltar para comer, lá mesmo elas morrem, lá elas ficam. E você chega lá desde a hora que o sol, tem algumas caixas de abelha, desde a hora que o sol nasce até a hora do sol se pôr, muitas ficam até no campo. Quando escurece, que não dá tempo de voltar, elas ficam lá pousadas num galinho até esperar o dia amanhecer para elas voltar para comer. Trabalha 12 horas por dia ou mais para viver 28 dias. Aquele desespero. E enquanto eu pensava nelas, Deus disse, e vocês os homens? Vocês vieram de onde? Vocês não eram mais nada menos do que um gameta. Né? E depois foi célula sobre célula, eu teci isso, foi eu que formei esse corpo, foi eu que fiz tudo. Quando estava tudo informe, foi eu que coloquei a cor dos seus olhos, foi eu que determinei tudo. E por que vocês também vivem nesse desespero que quase não tem tempo nem para comer, nem para dormir, querendo fazer isso, construir aquilo, e correr atrás disso, e correr atrás daquilo, quando eu disse para vocês se ter o que comer, o que beber, o que vestir, esteja com isso contente, mas você não pode me cultuar. E se vai cultuar, fica dormindo em cima da cadeira de tanto que trabalhou, mas para quê? Para juntar, mas para quem? Sendo que qualquer dia você vai para o trabalho também como abelha e não volta. Só que a abelha não tem promessa, mas nós temos promessa. Ei! É para forçar a Satanás a entregar o que ele, ilegítimo e frauduloso, ele fraudou, irmão, lá no começo. Ele levou a Eva à cobiça dos olhos, vendo a árvore que era desejável. Por isso que ali estão os 3 pilares do mundanismo, onde Satanás enrola essa humanidade. É a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O camarada consegue uma certa estabilidade, ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais de cultuar, ele não precisa de mais nada. Ele acha que aquele pouquinho de dinheiro que ele conseguiu vai fazer ele levar ele lá no céu. Que jeito! Então ele foi fraudulento. É por isso que Paulo fala sobre a fraude da palavra, a falsificação da palavra. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. E você, meu irmão denominacional que te acompanha o canal, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense você que aquela placa lá fora vai te levar para o arrebatamento. Não pense você porque você pertence a uma grande igreja, uma igreja antiga, que lá tem reverendo, tem doutor em teologia, e fora da Bíblia Sagrada. Seu batismo não confere com a Bíblia, a ceia que você toma não confere com a Bíblia, não pratica o ato do lava-pés. As mulheres estão com o cabelo igual ao homem, os homens estão com o cabelo igual à mulher. Vestindo imoralmente. Mas você acha que porque a igreja fulano de tal vai te... Você está enganado, estão falsificando a palavra para você. Enchendo de argumento como Satanás encheu Eva de argumento. Por que não pensa você que ele não tem sabedoria, não? Irmãos, Eva tinha vida eterna. É por isso que Deus proibiu a mulher do púlpito. Certo? Por isso que Deus proibiu a mulher do púlpito. Se hoje estão nos púlpitos aí, é porque querem. Mas a Bíblia proibiu ela de estar no púlpito. Não permito que a mulher ensine. Como também não use autoridade sobre o marido. Coríntios, isso é Timóteo capítulo 2, verso 9 a seguir. E 1 Coríntios, né, capítulo 14, verso 37, diz que 34, que elas estejam caladas nas igrejas.
Mas por quê? Deus é machista? Não, 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 não. É porque o jeito que ele formou a mulher, ele sabe que essa mulher não terá. Mas ela tem o Espírito Santo. Eva tinha mais do que o penhor. Eva tinha vida eterna. E o diabo conseguiu torcer ela. Tanto que a Bíblia diz, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Mas não, põe elas lá em cima do púlpito e põe os homens para sentar e elas vão querer dizer o que tem que ser feito. Vão ter que arrumar outra Bíblia. Como eu vi outro dia uma mulher dizendo, não existe nenhum mandamento dizendo que a mulher não pode pregar. Só se não quiser ver. Não é? Jesus escolheu 12 apóstolos. Onde ele escolheu alguma apóstola? Foi estabelecido 7 diáconos, 7 varões cheios do Espírito Santo. Onde foi estabelecida alguma varoa ali? Não é? E de cidade em cidade elegia um presbítero. Onde que foi eleita uma presbítera? Então é só voltar para a Bíblia, é só voltar lá. E se quiser ver, agora se não quiser ver, endurece o coração. Vai com seu título de pastora, de missionária, vai para lá. Quando você chegar lá no céu para ver o que você vai receber. Qual o galardão que você vai ter? De transgressora. E os homens que apoiam, transgressor também. Bom, esse não é o assunto, né? O assunto, mas o diabo vem torcendo, falsificando, fraudulento. Irmãos, a nossa vida é tão curta para perder tempo. Por que viver um evangelho pela metade se nós temos um evangelho completo? Por que ficar nos enganando a nós mesmos, querendo um evangelhozinho aí que se enquadra com o nosso jeitinho, com a nossa vaidade humana? Quando nós temos um evangelho para tirar isso de nós e colocar a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. A lei da terra é para forçar, é pela terra, para a terra, porém a lei do Espírito de Deus é para forçar a Satanás a entregar aquilo que ele ilegítima e fraudulosamente tem tomado de Deus, almas de mulheres, filhos, enfermidade do corpo. Ele coloca sobre o povo onde Deus os fez a sua imagem para ser como ele. E a igreja tem dado os legítimos direitos legais pela Bíblia. E a igreja foi dada os direitos legítimos pela Bíblia para forçar, para tomar o Espírito Santo e forçar isto sobre eles. A igreja do Senhor está aqui nesta noite? Você crê que você é parte da igreja de Deus? Então a Bíblia, diz o profeta, a Bíblia nos deu o direito de tomar aquilo que está escrito e forçar a Satanás. E diz, dá isso de volta, Satanás. Você não tem nenhum direito. Quando você olhar no espelho, você pensa assim, ó, eu fui feito à imagem e semelhança do meu Criador. Você já parou para pensar nisso? O profeta chega a dizer que nós somos pequenos deuses caídos. É por isso que o diabo pega o homem e faz o que está fazendo com o homem, usando a capacidade que Deus deu para ele. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos pôr o ladrão para correr? Mas isso não é só falar da boca para fora. Mas primeiro nós temos que colocar um valente na porta dessa casa. Então vamos dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Ei, glória a Deus. Como o profeta diz, como aquele irmão antigo dizia, Senhor, me dá uma fé como cerne de madeira. O cerne da madeira é aquele miolo duro, não é? Que quando chega nele ali, o machado pula. E ele diz, me dá essa fé como cerne de madeira. Quer dizer, me dá essa fé, que é onde o machado do diabo bater, ele vai ter que pular. Porque ali... Me perdoe, às vezes vem coisa sobre a minha cabeça. Vocês não lembram de um ditado comum que o povo fazia a brincadeira? Aqui não, pica-pau, aqui é aroeira. Você não vê pica-pau fazendo buraco em aroeira para fazer ninho, né? Porque ele vai entortar o bico. E a mesma coisa digo para Satanás, aqui não, Satanás. Aqui é a aroeira de Deus. Aqui é betumado, por dentro e por fora. Amém?
Na arca de Noé, que foi betumada, a arca foi feita do que, irmãos? Madeira de gofer. Foi feita de madeira, não é isso? A madeira de gofer diz que não era lá aquelas coisas, era uma madeira até fraca. Mas foi pegado a resina de uma outra árvore e betumou por dentro e por fora. Deus nos fez fraco, descabelado, problemático. Entende? Aí Deus esvaziou nós e pegou a resina de uma outra árvore, quer dizer, o sangue de Jesus Cristo. Amém? E betuma por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E deixa a tribulação vir. E deixa os trovões rebombar. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra e nos proteja. Em um nome de Jesus Cristo. E que o ladrão fique pro lado de fora rateando. Porque não sei o que, porque não sei o que. Disse, não, aqui não. Aqui tem valente. Amém? Ponhamos-nos de pé. Você tem uma palavra de agradecimento? Então vamos agradecer. Grandioso, santo e poderoso Pai Celestial. É no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos tão felizes e gratos aqui nesta noite, Senhor. Pelo teu sangue manter, ó Deus, tampando todas as brechas e nos fazendo, Senhor, pessoas fortes. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o teu servo Paulo. Meu Deus, que esse ladrão maldito fique pelo lado de fora e que haja um valente nesta casa, haja uma fé robusta, ó Deus, que possa resistir a ele e os seus ardis, os seus dardos, as suas pedradas. E que esta casa fique intocável, Deus, porque dentro dela há um grande tesouro, ao grande Senhor Jesus Cristo, e que a sua palavra permaneça em nós, para sermos guardados e fortalecidos, pois este é o muro da proteção, em um nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Se assenta ou fico de pé mesmo? É rápido aí? Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Nós vamos notificar aqui que não foi possível a transmissão ao vivo, mas será postado posteriormente no canal, e Deus abençoe aqueles que irão acompanhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecimento, a irmã Giane agradece a Deus por mais um ano de vida ao nosso irmão Leonardo Góes. Que Deus abençoe a ele, em nome de Jesus. O irmão Gabriel também agradece a Deus por mais um ano de vida ao nosso irmão Benjamin. Que Deus continue abençoando nossos irmãos. E se você também está aniversariando hoje, não tem o nome aqui, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai ter festa lá em Pirapozinho. Dobrada hoje lá, aleluia. A igreja está convidada aí. Glória a Deus. Pedidos de oração, Deus. Aleluia. Oração pelo irmão Zico e a irmã Geni, motivo de enfermidade. A irmã Adelina pede oração por Maria, pois passará por uma cirurgia. Oração por Juliana, que se encontra internada. Oração pelo irmão Magno. Se você tem alguém, lembra de alguém. Lembra da nossa irmã Maria, minha mãe também, que não pôde vir hoje, está com a pressão meio alterada. Vamos lembrar de cada um desses pedidos e interceder no poder desse nome poderoso, que é o nome de Jesus Cristo, eterno e santo Pai Celestial. Te agradecemos juntamente com os nossos irmãos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. Ó Deus, continua abençoando a cada um dos Teus filhos. Obrigado pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Esses pedidos que foram citados, ó Pai, diante do Senhor. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai, cada necessidade. Ó Deus, entra com providência, ó Pai. Pelo poder da Tua palavra, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, por aqueles que estão sendo apresentados, levantar das mãos de cada um dos Teus filhos, que a Tua graça soberana, ó Pai, o poder de curador, de libertador, de principalmente salvador, interceda, ó Pai, realiza o sinal, o prodígio, a maravilha. Nós te pedimos humildemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Agora, Deus Santo, queremos regressar ao nosso lar com a nossa bênção em nossas mãos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por este privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite de aqui estar. Leva os teus filhos em paz, e que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo siga até o nosso lar. Se houver amanhã para nós, Senhor, abençoa-nos ali em Martinópolis, os teus filhos em Pirapozinho, meu Deus, que aquelas portas sejam
seja abençoada, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Vão em paz, irmãos, em nome do Senhor. Amém.